INAM prevê chuvas fortes com rajadas a partir de amanhã para a Zona Sul e abrandamento no centro do país a partir da próxima sexta-feira. Papa Francisco reza e pede apoio e conforto para as vítimas do ciclone. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Imagens dramáticas que chegam das províncias de Manica e Sofala retratam a destruição de várias infraestruturas e centenas de sobreviventes. Além do rastro de destruição, é uma tragédia imensurável: o sofrimento humano. O desespero de crianças e adultos que lutam pela vida. Com o número de mortes cada vez mais alto, as ações de resgate não escolhem dia nem noite. Equipas nacionais e de países amigos de Moçambique ajudam a evitar a perda de mais vidas. Helicópteros e voluntários estão no terreno. Cada minuto é vital. Entre as vítimas, rostos que ainda não acreditam no que aconteceu. Famílias que perderam quase tudo. Quem escapou às inundações carrega o pouco que conseguiu salvar e tenta agora refugiar-se em zonas de menos risco. É água mesmo quase no pescoço. Atravessamos e tentamos até chegar de Tica. Agora estamos aqui, viemos a pé de Tica até aqui em Nhamatande. A situação não está bem, mesmo na minha casa, os vizinhos também todos estão a rasca. Desafiam águas, tentam salvar material de construção, roupa e outros bens. Outros nem têm hipótese de tentar. O centro de Moçambique sofre, mas sofrimento maior sentem os que sobrevivem na cidade da Beira. Falta quase tudo, até mesmo água, sem a qual não há vida. O drama humano é grande. À porta do Conselho Municipal, dezenas de pessoas dormem ao relento, à espera de ajuda. Estamos à espera de uma palavra, ainda não chegou nenhuma palavra. O Idai destrói mesmo quando não chove. De acordo com o portal Southern and Eastern Africa, há risco de inundações nas bacias dos rios Buzi e Punga nas próximas 72 horas, o que poderia levar a mais destruição e mortes. O país está de luto, as bandeiras a meia haste. Foi criado no aeroporto da Beira um centro de operações, a partir do qual se coordenam as ações de salvamento e assistência às vítimas do ciclone e inundações. Neste centro de operações divergem técnicos e especialistas provenientes de diversos países e organizações, que logo à primeira hora predispuseram-se a ajudar Moçambique neste momento de calamidade. Estes juntam-se ao INGC e às Forças Armadas de Defesa de Moçambique nas ações de busca e salvamento, bem como na distribuição de alimentos e outros produtos de primeira necessidade. As agências das Nações Unidas também aqui se encontram para prestar assistência. E logo às primeiras horas da manhã, oficiais da Força Aérea Sul-Africana, que está a dirigir as ações de busca juntamente com um grupo de nadadores, salvadores e mergulhadores, bem como com um grupo de voluntários sul-africanos, concertam no aeroporto as operações de salvamento de pessoas que continuam sitiadas em árvores ou tetos de edifícios em Buzi. Everyone comes in and people start throwing babies and stuff like that to the aircraft. Now the mom says, my baby. Now you can't leave the mom behind when the baby is there. So now you must take her with, even though she was not going to be there now. So when we have, because that field, if they are on the outside of the field, then you guys can control them. Then those are going to fly, just bring them across. Enquanto se coordena a busca e salvação, outro grupo coordena o processo de distribuição de produtos alimentares e medicamentos, que é dirigido pelo Programa Mundial da Alimentação. Caminhonetas entram na pista do aeroporto para levar os produtos ao helicóptero da Força Aérea Sul-Africana e posteriormente distribuídas em locais inacessíveis via terrestre.
Ao todo, são 120 especialistas em buscas e resgate envolvidos nesta operação e estão a usar 11 helicópteros, 12 barcos, 2 aviões, 2 navios, 8 caminhões e 30 telefones satélites. Até o momento já foi possível resgatar 40 mil pessoas, das mais de 100 mil que estão à espera de salvamento. Na manhã desta quarta-feira, as buscas foram suspensas devido ao mau tempo que não permite que as aeronaves sobrevoam a região. Enquanto isso, seguimos já até Bus, onde os nossos colegas acompanham o drama das populações a partir do terreno. O distrito de Bus está a viver uma situação dramática. Esta menina, que responde pelo nome de Inês, acaba de chegar aqui na beira e foi socorrido pelo INGC através de um helicóptero. Ela não sabe onde são os pais, nem sabe onde são outras pessoas que estavam próximas dela. Aconteceu na quinta-feira, foi ciclone, ficamos sexta-feira, sábado, depois domingo aconteceu cheia, foi às 21. E quando as águas entraram no teu distrito, o que aconteceu? Como é que vocês tentaram socorrer? E outro estava em cima da escola, nas árvores. E tu foste para onde? Eu estava lá onde no ringue. Os teus pais, onde é que estão? Nem sei. Para além dela, outras 90 pessoas chegaram na manhã desta terça-feira aqui na cidade da Beira. Há pessoas no distrito de Bus que estão em cima das árvores desde o passado sábado, sem alimentação e sem comida. Vamos ouvir a história na primeira pessoa de algumas pessoas que foram socorridas. Hoje assim estamos a tentar procurar o sítio de socorrer, né? Porque as crianças estão em cima das árvores, mais grávidas, outras até já nasceram aí nas águas aí. E a situação está mal mesmo, está mal, está muito mal. A operação de resgate está a ser dificultada porque grande parte dos barcos do pequeno porto foram danificados pelo ciclone Idai. A comunidade marítima, liderada pela Coronel de Moçambique, quer mais solidariedade. E gostaria de apelar a qualquer pessoa, a qualquer empresa que tem algum barco pequeno que consegue navegar no rio para se dirigir a serviços marítimos de CFM para dizer que está disponível para ajudar com uma operação, porque infelizmente com o ciclone muitos barcos pequenos estão avariados aqui no porto. Os barcos grandes funcionam, mas não conseguem entrar no rio. A Marinha de Guerra Indiana está posicionada no Porto da Beira e já está envolvida nas operações de resgate. Espera-se que ao longo desta quinta-feira mais pessoas sejam retiradas na fila sede do Bus. Ainda ao longo deste jornal teremos mais informações relativamente a este assunto. Para já, o Presidente da República anunciou ontem luto nacional de 3 dias a partir de hoje pelas vítimas das calamidades naturais que assolam o país. Filipe Nunes atualizou para mais de 200 o número de mortos e decretou situação de emergência nacional. Nesta terça-feira, o Presidente da República orientou a 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros da cidade da Beira, Sofala, a zona mais afetada pelos desastres naturais. Além dos membros do Conselho de Ministros, participaram da reunião os governadores das províncias afetadas pelo mau tempo. Na sua intervenção, o Presidente da República começou por criticar a ausência de Davis Simango. Presidente do município da Beira, há anos, se eu não estiver, pode significar autoexclusão. Filipe Nunes classificou o impacto das calamidades naturais como grave, atualizou o número de mortos para mais de 100 e anunciou a decisão de luto nacional durante 3 dias. Tínhamos aqui com 84, mas depois no terreno fomos vendo que estamos já nos 200 e tal. Não só, mas também dos cerca de 350 mil cidadãos que se encontram em situação de risco e ainda das severas destruições devido a esta tragédia. Então, o Conselho de Ministros decide decretar luto nacional na República de Moçambique por um período de 3 dias. Diante do cenário de destruição, o governo também decretou situação de emergência nacional. Porque a situação
está grave, o governo vai decretar a emergência nacional na República de Moçambique. O governo apela ao esforço de todas as partes para assegurar a rápida normalização da vida das famílias afetadas, através da reposição das infraestruturas e de todos os serviços básicos. Dados atualizados indicam para mais de 300 mortos vítima das calamidades naturais. Com a declaração de emergência nacional, o governo pode tomar medidas excepcionais que incluem facilidades migratórias e isenções no pagamento de taxas. A emergência nacional é declarada quando uma calamidade natural atinge mais de uma província. É o que acontece no centro de Moçambique, onde o impacto do ciclone das cheias afeta 4 províncias, nomeadamente Sofala, Manica, Zambésia e Tete. Segundo a Lei de Gestão de Calamidades Naturais, as autoridades devem garantir a assistência às pessoas em situação de emergência, nomeadamente a alimentação, assistência médica e medicamentosa, educação, evacuação de zona de risco alto, reassentamento e promoção da atividade de produção de alimentos. Os programas de assistência devem garantir a mobilização e organização da participação dos beneficiários, transparência e prestação de contas das estruturas de gestão de calamidades. Declarada a situação de emergência, lê-se no artigo 36 da Lei 15/2014, o Governo estabelece de imediato as facilidades migratórias aduaneiras, fiscais, incluindo a suspensão de pagamento de taxas ajustadas, a situação concreta, incluindo a sua duração. O Conselho de Ministros promove formas de apoio financeiro, técnico ou material às entidades públicas ou privadas, incluindo produtores do setor familiar, vítimas de calamidades. Para os efeitos de resposta de emergência, o Conselho de Ministros pode determinar a manutenção de reservas de combustíveis, alimentos, medicamentos e outros bens essenciais pelas entidades públicas e privadas. A medida visa garantir a existência de produtos para a assistência das vítimas de calamidades. Ainda de acordo com a Lei de Gestão de Calamidades Naturais, o governo pode estabelecer medidas de caráter excepcional, como, por exemplo, requisitar temporariamente quaisquer bens móveis ou imóveis e serviços, ocupar instalações e quaisquer outros locais de qualquer natureza ou destino, com exceção dos que sejam usados como habitação, proceder à aquisição de bens e serviços de caráter urgente, usando regras excepcionais a serem aprovadas pelo Conselho de Ministros, determinar a mobilização civil por determinados períodos de tempo por zonas territoriais ou setores de atividades. E porque algumas dessas decisões podem chocar com interesses de particulares, a Lei 15/2014 prevê que sempre que a aplicação de medidas acima descritas prejudique direitos ou interesses de qualquer cidadão ou entidade privada, estes têm direito a uma indemnização a calcular em função do prejuízo efetivamente sofrido, sem prejuízo do sistema de condecorações. A Ministra da Saúde garante que há medicamentos suficientes para assistência às vítimas afetadas pelas calamidades naturais. Por sua vez, a Ministra da Educação anunciou a abolição das férias trimestrais para compensar o período perdido devido ao mau tempo. O setor da saúde foi um dos mais afetados pela passagem do ciclone Idai na Beira. Hospitais e centros de saúde ficaram parcial ou totalmente destruídos, com os serviços a funcionar de forma condicionada. Dados do Ministério da Saúde apontam para mais de 20 infraestruturas afetadas. Temos 30 unidades sanitárias afetadas parcialmente, incluindo o Hospital Central da Beira, que sofreu bastante, e o Armazém Regional de Medicamentos de Sofala, ficaram sem cobertura. No entanto, conseguimos retirar grande parte dos medicamentos não destruídos para locais seguros e estamos a reabastecer
as unidades sanitárias com estes medicamentos. É com esses medicamentos que estão a ser atendidos os doentes, que, segundo a Ministra da Saúde, aumentaram, mas a assistência a todos está garantida. Reforçamos as nossas equipes médicas porque o número de doentes aumentou e até o momento podemos garantir também que temos medicamentos e material médico cirúrgico em estoque, porque nós já tínhamos abastecido a província para garantir até pelo menos abril. Já no setor da educação, o mau tempo afetou alunos, professores, deixou salas sem teto e destruiu carteiras. Em cerca de 80 mil alunos, 1.366 professores, e dizer que também, no que diz respeito às infraestruturas, tivemos acima de 800 residências destruídas, e queremos ressaltar o material ou o equipamento escolar, caso concreto das carteiras. Só em Dondo e Cidade da Beira, incluindo o próprio distrito, nós estamos com acima de 9.000 carteiras destruídas. Diante do cenário dramático, o setor da educação está a estudar formas de repor as aulas perdidas, sem prejuízo do calendário escolar nacional. Criar condições para que os professores tenham condições. A busca de tendas escola, para que nós possamos ter os nossos professores e alunos. E ponderar o cancelamento da interrupção do trimestre, porque nós sabemos que em cada trimestre nós temos uma semana em que nós fazemos uma interrupção. Estamos a estudar uma forma de não interrompermos, por um lado, por outro, darmos mais aulas aos sábados. Ainda há mais um outro trabalho que é criar condições para uma intervenção um pouco mais profunda, que é fazer a simplificação didática dos conteúdos. As ministras da Saúde e Educação prestaram estas declarações no Conselho de Ministros realizado esta terça-feira na cidade da Beira. O ministro dos Transportes e Comunicações diz que já foram mobilizadas equipas para repor o sistema de comunicação via satélite e fibra óptica na cidade da Beira. Por seu turno, o ministro dos Recursos Minerais e Energia diz que estão a ser criadas fontes alternativas de alimentação de energia para a cidade da Beira, que a partir de hoje serão restabelecidos o fornecimento de energia, mas de forma progressiva. Por seu turno, o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar fez saber que Sofala e Zambésia são as províncias mais afetadas ao nível do setor agrícola. Os danos causados incluem desde o corte da rede de transmissão de fibra óptica, os sistemas de comunicação via rádio, queda de torres e respectivas antenas, cabos, bem como equipamentos de estações de controladores. Estações foram afetadas num total de cerca de 1.000 estações das 3 operadoras de telefonia. Já se encontram no terreno as equipas e acessórios, portanto isto como ações em curso para minimizar esses problemas, para repor o sistema da fibra óptica no troço Nhamatanda, Tica, Mafambice, Dondo e Beira. Tem estado a decorrer a bom ritmo trabalhos de reposição para as comunicações por via alternativa. No final do dia da quinta-feira começaremos a fazer de forma faseada a energização do sistema. Teremos que trabalhar com os nossos cidadãos da cidade no sentido de assegurar que só faremos a ligação depois de verificado que existem condições de segurança para efeito. E por isso a EDM está a fazer um trabalho de desligar a nível dos postos de transformação da cidade, que é para assegurar a entrada de energia somente quando forem verificadas as condições mínimas. Neste momento, a nossa maior preocupação é fundamentalmente ver as águas a baixarem, para que nós possamos fazer um levantamento mais exaustivo daquilo que são as consequências nas culturas. As culturas mais afetadas neste momento são as culturas do milho, em particular, e as culturas do arroz e alguns feijões. As duas províncias mais afetadas pelo ciclone no setor agrário são as províncias de Sofala
e Zambésia. Normalmente, as duas combinadas têm cerca de 400 mil hectares afetados, dos quais há uma boa percentagem, cerca de 25% ou um pouco mais, que já são dados como perdidos. O Presidente da República sobrevoou esta quarta-feira o posto administrativo de Dombe, em Manica, que está isolado do resto do país. É um fenômeno interessante que vimos, que as pessoas têm casas nas zonas altas, mesmo depois do rio, porque aquele, como é uma zona montanhosa, estavam nas zonas altas, então estavam lá, vê-se que algumas palhotas caíram, mas a vida normal está restabelecida, porque até vê-se que estão a pôr roupa fora para secar, etc. Então já afrouxou significativamente o rio. Não acredito que haja muita gente já numa situação de não ter onde ficar ou estar em cima das árvores, como dizia. Mas mesmo assim, se nós fizemos uma amostra pequena, pode-se seguir e até em direção em shopping para ver o que está a acontecer, o Sorriso, e o outro helicóptero que há de vir agora vai fazer esse trabalho, vai bater toda essa área toda, até em shopping, para ver finalmente o que está a acontecer. Há zonas onde tem pessoas reassentadas, aliás aqui em Chimoio também, nessa escola aqui perto, mas grande parte são daqueles que perderam as casas, e as outras pessoas estão a pedir até para que as tendas sejam montadas nas suas próprias casas, para explorar o tempo para as machambas, para fazer a escultura. Mas relativamente ao que é Nhamatanda, o que é Buzi, o que é Tica, está muito melhor aqui a província de Manica. O ciclone tropical Idai deixou um rastro de destruição na cidade da Beira e outras vilas das províncias de Sofala e Manica. Serão necessários dezenas de anos para reconstruir tudo o que foi destruído. O alerta vermelho tinha sido decretado 2 dias antes. A maior justificação, portanto, para esta declaração é a aproximação do ciclone tropical Idai, portanto é um ciclone intenso, portanto que requer medidas, portanto, acrescidas de acompanhamento, mas também de cautela, porque espera-se o registro de ventos fortes e trovoadas severas, representando, portanto, um elevado risco para as pessoas e bens. E o risco para as pessoas e bens evoluiu para um desastre humanitário na noite de quinta para sexta-feira. Centenas de árvores tombadas, condicionando a circulação de viaturas. Um cenário que se repetia em quase todas as ruas da Beira, a cidade mais devastada pelo ciclone Idai. Postes de energia elétrica caídos, cabos estendidos no chão, tetos de casas e instituições públicas arrancados por força dos ventos, cujas rajadas iam até 200 km por hora. A marginal da Beira ficou irreconhecível. Neste centro de saúde da Ponta Geia, é o próprio banco de socorro que precisa de socorro. E há muitos hospitais que precisam de cura. Nada escapou aos ventos fortes. Casas, escolas, hotéis, centros comerciais, mercados. Aquilo que nós pensávamos ou que pensamos aqui está muito mal, está pior. Melhor resumo não poderia existir. As imagens aéreas mostram uma cidade à beira do precipício. Beira ficou sem teto, sem água potável, sem luz e sem comunicações. Mesmo com um telefone por satélite, não era fácil estabelecer ligações. Uma cidade centenária tinha sido destruída em poucas horas. Temos que começar de zero, temos que começar a construir. O nosso parque industrial foi-se embora. Há problemas de combustíveis, há problemas de alimentos, né, para as pessoas. E no fim do dia, este é o desafio que a cidade tem hoje. Portanto, é uma cidade destruída, é uma cidade que sofreu bastante. E queremos, portanto, estamos a pedir apoio de todos, portanto, todas as pessoas de bem, temos que nos unir, é o momento próprio da Beira se unir para reconstruirmos a nossa cidade
E a nível da idilidade estamos a ver a nossa parte, portanto estamos a fazer o possível. Lamentamos há mortes porque foram feridas por chapas, há mortes porque paredes caíram em cima deles, até a própria casa mortuária não escapou. E por falar de mortes, foi o próprio Presidente da República que admitiu que o número pode chegar a 1000 óbitos. Um desastre humanitário de grandes proporções. Sem comunicações, com as estradas cortadas e com mau tempo a dificultar a navegação aérea e marítima, Beira ficou isolada do resto do mundo por algumas horas, mas longas demais para quem precisava e ainda precisa de todo tipo de apoio. Dos distritos de Sofala, sobretudo do Buzi, chegam imagens chocantes. Tudo o que resistiu aos ventos fortes não escapou à força das águas que vêm de todos os lados. Pessoas apinhadas em tetos de casas à espera de um barco ou helicóptero de salvamento. Neste local, que parece um campo de futebol, as pessoas encheram a bancada para assistir à sua própria desgraça. Imagens de uma cidade, de vilas e aldeias destruídas por um desastre anunciado, mas longe de controlo. A província de Sofala poderá estar livre do mau tempo a partir desta sexta-feira. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, que também antevê chuvas fortes acompanhadas de rajadas acima do normal a partir de amanhã na zona sul do país. Boas notícias para a província de Sofala. Depois da tempestade que destruiu a cidade da Beira, o Instituto Nacional de Meteorologia diz que o tempo vai começar a melhorar a partir de sexta-feira. Do dia 22, a situação melhora para toda a província de Sofala, mas continuamos com ainda a ocorrência de chuvas para a província da Zambésia, a parte sul de Niassa e também alguns distritos da província de Nampula. Mas enquanto não chega à sexta-feira, o INAM diz que vai continuar a chuva entre 30 a 50 milímetros em 24 horas e juntando isso com as chuvas que caem na Zâmbia, Zimbábue e Malawi, os rios Zambeze, Niassa e Save vão continuar com os níveis acima do normal e a transbordar. Sabemos que Moçambique está jusante e os outros países estão a montante, então toda a quantidade de precipitação que cai nos países a montante, ela deságua aqui a jusante. Enquanto Sofala tem esperança de se ver livre do mau tempo, a zona sul do país poderá registrar chuvas acima do normal, muita trovoada e rajadas. Estamos a falar de chuvas que poderão estar entre 30 a 50 milímetros em 24 horas. Essa situação vai se manter até sexta-feira e durante o fim de semana também poderemos ter alguns períodos de chuva para as cidades de Maputo, Matola e Xaixai e também em especial também para toda a zona sul, Maputo, Gaza, vai estar sob algumas chuvas durante o fim de semana. Devido a estas chuvas, a Direção dos Recursos Hídricos alerta para a ocorrência de inundações urbanas para as cidades de Maputo e Matola. Os bairros a serem afetados são 25 de junho A e B, Acordos de Lusaka, Luís Cabral, Chamanculo B e C, Chipamanine, Aeroporto A e B, Munhuana, Matolagare, Ndlavela, São Damanso, Unidade D, Vale de Infulene, Singatela, Tsalala, Trevo, Matibjana, Patrício Lumumba, Matola A, D, J, H e F, Fomento, Liberdade, Moalaze e Incobe. Assim sendo, a Direção dos Recursos Hídricos apela a que os moradores destes bairros guardem seus bens em zonas elevadas e que saiam das zonas de risco. O Papa Francisco pediu ajuda para vítimas do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbábue e no Malau. O chefe da Igreja Católica, que falava durante uma audiência realizada hoje na Praça de São Pedro, no Vaticano, para além de expressar pesar, apelou para o apoio massivo aos que foram afetados pela devastação.
In questi giorni grandi inondazioni hanno seminato lutti e devastazione in diverse regioni del Mozambico, dello Zimbabwe e del Malawi. A queste care popolazioni esprimo il mio dolore e la mia vicinanza. Affido le molte vittime e le loro famiglie alla misericordia di Dio e imploro conforto e sostegno per quanti sono colpiti da questa calamità. A alta comissária do Reino Unido em Maputo anunciou mais apoio às vítimas do temporal no centro de Moçambique. Dos britânicos chegou ainda a mensagem de condolência da Rainha Elizabeth II. Um dia depois de disponibilizar cerca de 500 milhões de meticais em apoio às famílias fustigadas pelo ciclone tropical Idai no centro do país, o governo britânico libertou mais fundos. Ontem, nossa ministra de Desenvolvimento e também hoje, nossa primeira-ministra Theresa May, elas anunciaram que o Reino Unido vai dar apoio do nível de 4 milhões de libras para o esforço contra essa crise que está acontecendo. O auxílio do Reino Unido não se limita apenas em questões financeiras, segundo revelou esta quarta-feira em exclusivo à STV a alta comissária desta monarquia da Europa. Ontem também um voo chegou como artigos de emergência, como tendas e kits da acomodação. E nós estamos trabalhando juntos com o governo do Moçambique, sobre como nós podemos levar essas coisas diretamente para as vítimas do ciclone. A alta comissária deixou ficar ainda a mensagem da Casa Real endereçada às vítimas. Nossa Rainha Elizabeth II mandou uma mensagem de condolência para as vítimas do ciclone, e isso é um sentimento não só dela, mas também do povo, o povo do Reino Unido, para o povo moçambicano. O foco da mensagem é como ela sente muito para o que está acontecendo, e o pensamento dela é como o que está acontecendo aqui. Os filhos do Presidente da República e amigos disponibilizaram mais de 1.600.000 meticais em bens alimentares e vestuário para apoiar as vítimas do ciclone na região centro do país. Continuam a chegar os apoios às famílias afetadas pelo ciclone Idai. Esta quarta-feira, os filhos do Presidente da República, Jacinto e Florindo Nunes, e seus amigos juntaram-se ao movimento de solidariedade. Como não podemos olhar e ficar sem poder ajudar ou ver e chorar só. Então, tem sempre alguns motivos. Vou pedir aqui ao nosso colega Edson para poder explicar. Por forma a abraçar a corrente de pensamentos e orações que vem clamando por consolo e amparo, nós, filhos desta pátria, conseguimos angariar donativos para os nossos irmãos, e estes consistem em 500 kg de sal, 500 litros de óleo, 20 kg de arroz, 500 fardos de roupa, 10.000 kg de feijão e 1.000 kg de açúcar castanho. Esperamos que esta ajuda aos nossos irmãos possam sentir o nosso calor e a nossa solidariedade com o sofrimento vivido por eles. O INGC recebeu os donativos, agradeceu e explicou que todos os produtos que têm vindo a receber são canalizados de imediato aos 96 centros de acomodação criados nas zonas afetadas. Aqui exige, de fato, uma assistência humanitária condigna, daí que as nossas equipas estão no terreno dia e noite a fazer todo o gás para ver se consegue satisfazer, minorar a situação que estão a passar os nossos moçambicanos. E neste momento encontram-se cerca de 120 especialistas de busca e resgate lá a trabalhar. Temos 11 helicópteros, 15 barcos.
Num breve resumo sobre os danos causados pelo ciclone, o diretor adjunto do INGC disse que, para além dos mais de 28 mil famílias afetadas, há ainda pelo menos 11 mil casas destruídas, 14 mil alunos sem estudar e 274 mil hectares de culturas diversas destruídas. Uma iniciativa solidária denominada Unidos pela Beira está a reunir bens e produtos de primeira necessidade para com as vítimas do ciclone Idai. O objetivo é preencher um navio de 14 mil toneladas e, para tal, apelam à contribuição de todo o cidadão. São 11 horas de quarta-feira e as temperaturas rondam os 39 graus na capital do país. Mas a intensidade do sol é só um detalhe para quem está no porto de Maputo a receber, selecionar e organizar produtos ofertado por pessoas individuais e coletivas em apoio às vítimas do Idai. O que está a acontecer aqui é uma operação que iniciou ontem por um grupo que congrega a sociedade civil e empresários que está a ser, que tem uma ação conjunta através de um grupo chamado Unidos por Beira, que congrega todas as atividades e iniciativas civis para poder fazer chegar ajuda à Beira. A fome continua a ser uma das principais preocupações das vítimas. Por isso é que, para encher o navio com capacidade de 14 mil toneladas, a Unidos pela Beira pede principalmente alimentos. Estamos abertos para receber todo o tipo de donativos. Neste momento estamos a receber ainda arroz, estamos a receber muitos produtos alimentares, essencialmente. Falta-nos em grande medida tudo o que são produtos de higiene, de desinfecção da água, de descontaminação da água e bacias de plástico com tampa, este tipo de coisas. A ajuda já chega de todo o lado. A comunidade de Maumatana espera prover 8 contentores que correspondem a 240 toneladas de produtos de primeira necessidade. Neste caso, arroz, farinha e também chapas de zinco, plástico de ajuda e certeza. E neste momento já conseguimos encher uma média de 6 contentores de mercadoria. Esperamos que até amanhã conseguimos fazer mais 2 contentores de carga. Na Beira estão mais de 1.500.000 pessoas desprovidas de alimentos e bens essenciais para a vida humana. Quase toda a rede de energia elétrica de média tensão está avariada em Sofala e Manica, revelou hoje à ECV o diretor de transmissão Centro de Eletricidade de Moçambique, Horácio BV. Escuras é como ficaram as noites nas províncias de Sofala e Manica com a passagem do ciclone Idai. Trabalhos da EDM estão em curso e tudo indica que há luz no fundo do túnel. Nas duas províncias, Manica e Sofala, temos quase toda a rede de média tensão, avariada, né? Então, digamos, 100% da rede de média tensão está avariada. Então, o que estamos a fazer é a reposição. Então, já conseguimos Chimoio, Gondola. Assim, ao final do dia, hoje, teremos um shopping e também vamos ter o Nhamatanda. Nhamatanda é agora um ponto de paragem obrigatória devido a um corte de uma ponte. Lá há corrente elétrica na subestação, mas a rede de média tensão foi toda devastada. Munhava, o bairro mais populoso da cidade da Beira, não escapou à fúria do ciclone. A própria subestação da Munhava ficou afetada porque o teto sofreu, algumas chapas saíram e tanto está a reparar o teto. Depois, durante as chuvas, tanto molhou parte dos equipamentos, então é preciso também estar a trabalhar lá nos equipamentos. Mas temos lá energia de alta tensão disponível, só que não pode ser escoada porque primeiro são os painéis, depois seguindo ali as linhas de média tensão que não estão disponíveis. Um dos estragos mais críticos na rede elétrica registrado em Sofala foi a queda de 10 torres metálicas de transmissão de energia. Devido a dificuldades para chegar a alguns locais devastados, a EDM não pode estimar quantos postes de madeira já foram derrubados, mas assegura que o número é elevado. Nós temos uma linha de alta tensão que parte de Lamego para Guaraguara
ainda não chegamos lá, por causa do acesso também. Depois de Araguá também alimenta mais a Sofala, Machado, mas ainda não chegamos lá. Embora temos equipas lá, locais, mas não temos comunicação. Desde a noite do dia 14 que a cidade da Beira está às escuras e até aqui não há datas para se repor à normalidade. É caso para se dizer que Sofala está à beira do precipício. Convido a um breve intervalo. Importa salientar que ao longo deste jornal traremos mais conteúdos relativamente ao ciclone Idai. De volta ao Jornal da Noite. O ciclone Idai criou uma crise de água na Beira. A população criou meios alternativos para adquirir o precioso líquido. A água é vida. E porque aqui na cidade da Beira não tem água canalizada devido ao ciclone, as pessoas fazem o que podem para poder ter acesso ao precioso líquido. É o caso desta senhora que veio, não só ela, mas toda esta comunidade que está neste bairro da Munhava, recorre à água desta fossa. É literalmente isso. É uma casa de banho que está em construção, pertencente a uma igreja, e que aqui tem a fossa, mas que ainda não está em utilização. Daí que entrou a água da chuva e a população aproveita-se para poder ter esta água para beber. Este é um cenário que se repete um pouco por todos os bairros interiores aqui da cidade da Beira. É para fazer essa água assim, para cozinhar com ele. Para pôr no fogo, fazer com coisa, comida, essa água. Depois eu tenho bebê pequeno, dou banho essa água também. Que não tem nem um mês, não tem. Sim. Não tem como. Pelo menos não tem energia, termos água. Não temos, porque não temos água. Crianças pequenas, estamos a buscar assim, tirar da criança. Mamãe quer água de beber, está aí, leva. Estão a beber assim mesmo. Não tem como tratar? Não temos certeza. Não temos como lavar prato, nem para beber, nem para fazer o quê. Estamos aqui a aproveitar essa água para, pelo menos, né, ter qualquer coisa em casa. Nossas casas acabou de cair. Sujidade toda está dentro da casa, roupa está molhada, como lavar não temos. Por isso estamos aqui a buscar essa água aqui. Não muito distante daqui, ainda mesmo no bairro da Munhava, encontramos este poço que foi tratado mesmo para que as pessoas tirassem água, mas que estava desativado porque as pessoas já tinham água canalizada nas suas residências. As pessoas têm que recorrer a este poço porque não tem outro meio para tirar a água. E o desafio é terem acesso ao meio para tratar esta água quando chegarem nas suas casas. E água estamos a sofrer desde manhã, nem para cozinhar, nem para beber. Essa água estamos a buscar para beber, lavar prato, tomar banho, essa água só. Tratam? Não temos nada de tratar. Estamos a beber assim, não temos nem cloro, nem o quê. Nós costumamos beber água da torneira, agora não temos como tratar essa água. Não temos água, não estamos a sofrer, nem comida não temos, nem o quê. Não sei, vamos ficar com diarreia, essa água quando beber vamos ficar com diarreia só, do coisa não sai. O acesso à água potável é um dos grandes desafios que se coloca às autoridades governamentais aqui na cidade da Beira, porque se as pessoas continuarem a tomar água assim como têm estado a fazer, há um risco acrescido, que é a eclosão de epidemias, como a cólera ou diarreias. Francisco Mandlate, Manuel Chicava, da Munhava para a STV. A bancada da Frelimo lançou hoje um movimento de solidariedade para as vítimas do ciclone Idai. Os deputados apoiaram o INGC com mais de 2 toneladas de diversos produtos e cheques no valor de 800 mil meticais. Lançamos hoje este movimento este que vai continuar ao longo dos próximos dias, recolhendo mais comida, mais vestuário, mais recursos, o qual vamos fazer chegar ao organismo competente para fazer chegar às populações afetadas. Neste caso, queremos fazer chegar assim, senhor diretor adjunto do Instituto das Calamidades Naturais,
2 toneladas e 200 quilos de alimentos, os quais descrevem-se no seguinte: arroz, farinha de milho, açúcar, massa, óleo de cozinha, sal, está aqui presente, produtos de higiene, roupa diversa, incluindo mais de 600 capulanas, e entregamos mais um cheque no valor de 200 mil meticais. Este valor gostaríamos de pedir para se comprar mais 6 toneladas de alimento para se juntar às 2 toneladas que agora estamos a entregar. Renamo diz que os dados e as imagens apresentadas pelas autoridades governamentais não refletem a realidade vivida na província de Sofala. A Perdiz apela ao governo a gerir da melhor forma possível os donativos recebidos. A cidade da Beira, neste momento, não precisa de um fato ou de uma gravata de um dirigente. Precisa de jovens, precisam dos militares, dos equipamentos militares ao serviço do cidadão. O distrito do Buse, neste momento, está com cerca de milhares de pessoas em cima das árvores e em cima das casas. Moçurize, na província de Manica, também. Posso-vos garantir que os números que nos são apresentados em relação a vidas humanas não são corretos. Não existem números exatos. Todos os dias aparecem cadáveres. A casa mortuária na cidade da Beira, se tiverem coragem, peçam os vossos correspondentes para irem presenciar o drama que existe. As pessoas já não levam os seus corpos para a casa mortuária, ficam com eles. Os solos estão todos debaixo d'água e não se podem realizar funerais. Estamos a guardar os corpos em locais que nós achamos seguros, que não tenham água. É um cenário de muita tristeza. Os Mambas reiteram que tudo farão para vencer a Guiné-Bissau e render homenagem às vítimas do ciclone Idai e das enxurradas na zona centro. Os Mambas irão contribuir com diversos bens para as vítimas do ciclone Idai. Obrigado. Em nome do grupo, queria dizer que estamos afetados também com a situação que abalou o país. Vamos também contribuir de uma certa forma em qualquer coisa que nós tivermos. É com espírito de solidariedade para com as vítimas do ciclone Idai que festejou a cidade da Beira que os Mamas encaram um decisivo jogo contra a Guiné-Bissau, no qual reiteram tudo fazer para vencer e dar alegrias ao povo moçambicano. Esta quarta-feira, no último treino no solo pátrio antes da partida para a Guiné-Bissau, foi notória a grande motivação no seio dos atletas. E foi na voz de 2 jogadores do Ferver da Beira que veio o testemunho da angústia de quem foi afetado diretamente, como também o sentimento de que a tragédia coloca o grupo de trabalho com a responsabilidade de dar o melhor para que os Mambas se qualificam para o CAN 9 anos depois. É um sentimento de profunda tristeza e recebemos as notícias quando estávamos ainda nos estádios da África do Sul. E nos dias seguintes foram dias terríveis, de muita angústia, porque sabemos que as pessoas neste momento são tristes e queremos de alguma forma alegrar as pessoas para que possam por algum momento esquecer-se desse sofrimento com uma vitória, que é uma vitória não só nossa como os atletas, mas também que o país todo está à espera. Ficou-nos a sensação da maior tristeza, é a nossa cidade, uma cidade que levou 105 anos a ser construída e foi embora em menos de 10 horas. Nós iremos tentar homenagear a cidade da Beira. A Seleção Nacional de Futebol segue esta quinta-feira para Bissau num voo charter, sendo que o regresso ao país está previsto para sábado, logo após o jogo. Antigos jogadores de futebol vão realizar um jogo neste sábado para angariar doações para as vítimas do ciclone Idai. A eles juntam-se alguns músicos que deverão jogar e cantar. Vamos ter um jogo de futebol, onde estarão os jogadores das escolas do Tico-Tico e do Gonçalves Fumo. Um jogo de futebol de veteranos que vai também opor 2 equipas de jogadores já retirados de várias gerações.
com a inclusão de personalidades de várias áreas da sociedade moçambicana, tais como políticos, empresários, músicos e outros que se queiram associar a esta causa. E haverá também uma partida de futebol entre as equipas do Desportivo e do Costa do Sol. O nosso apoio para o sábado terá a característica de que alguns dos colegas se farão ao campo, dando um pouco do seu esforço para que sejam assistidos, e as pessoas que forem lá, apelamos que levem consigo alguns bens que acharem importantes para apoiar a todos os que neste momento estão a sofrer. Vai ser com muito gosto que vou correr convosco, jogar um bocado de futebol e também poder pegar no microfone e cantar e fazer com que as pessoas que vão trazer alguma coisa tenham o gosto de apoiar aos nossos irmãos vítimas deste fenômeno Idai, ciclone. Cerca de 50 doentes estão internados numa enfermaria com problemas de infiltração no Hospital Central da Beira. O Hospital Central da Beira não escapou aos efeitos do ciclone Idai. O teto que protegia a placa desabou e a água acumulada está a criar infiltrações um pouco por toda a zona da enfermaria de cirurgia 2, que funciona no último piso. O momento é de emergência. O pessoal de saúde desdobra-se para dar assistência sanitária aos cerca de 50 pacientes internados, mas, ao mesmo tempo, não pode ignorar esta água, que pode ser um vetor de transmissão de doenças. Por isso, todos estão envolvidos na limpeza. Naturalmente estamos a tentar dar esforço, né? Mas dizer que é difícil realmente trabalhar nessas condições, tendo em conta que, na verdade, a situação do momento, né? Tratou-se dessa ciclone, caso natural, então é de lástima, mas estamos a dar o nosso máximo. Estamos todos aqui de um lado para o outro, removendo a água, levando os pacientes para outro sítio, para sítio mais confortável, né? Já que não ajuda, está tudo... Tentam transferir os pacientes para outras enfermarias? Sim, onde estão melhores condições. Corremos risco de ter muitas infecções, porque a água está toda misturada, mas bem, estamos dando o nosso máximo para cuidar dos pacientes. O assunto é de conhecimento da Ministra da Saúde, que na noite de terça-feira efetuou uma visita a este local e neste momento prepara-se um plano de intervenção. A imagem aérea feita através de um drone mostra como ficou a cidade da Beira. Infraestruturas destruídas e zonas alagadas. A vida tende a voltar à normalidade, mas isso não será tão fácil. Este supermercado foi inaugurado no dia 18 de dezembro de 2018 e em menos de 6 horas todo o investimento foi abaixo. Os investidores não sabem dizer até aqui o grau de prejuízos. Com o teto desabado, todos os produtos molharam e pouca coisa se recupera. A cidade continua sem energia elétrica. O exército está mobilizado para dar o seu apoio, para ajudar a implantar os postes derrubados. Convido a um breve intervalo, mas antes deixa dizer que no próximo bloco, com o Boaventura Município, o espaço de análise que terá como tema Ciclone Idai, terá como convidados o Diretor Nacional de Recursos Hídricos e também do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Muito boa noite, caro telespectador. No espaço de comentário de hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar das calamidades naturais que sacudiram a região centro do país nestes dias e tenho hoje como convidados representantes de duas instituições do Estado vitais para o controle, gestão e intervenção em situações de desastres naturais. São eles, do meu lado direito, Messias Massi, que é Diretor Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, e do meu lado esquerdo, Rita Almeida, que representa o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
Diretor Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, vou assim. Há informações segundo as quais o Zimbábue e o Malau podem fazer descargas a qualquer momento e agravar a situação na região centro, em particular na Beira. Circula a informação de que a HCB também está no limite e pode também fazer estas descargas. A imprensa internacional escreve que o distrito de Buse pode ser engolido em 24 horas. A minha primeira pergunta é: qual é a fotografia real daquilo que pode acontecer nos próximos dias em termos de previsão meteorológica na zona centro do país? Boa noite e obrigado à STV por esta oportunidade que nos dá de partilhar alguma informação hidrológica, principalmente aquela relacionada com o ciclone Idai que devastou o nosso país. Em relação à questão que me coloca, talvez começar por dizer que neste momento nós temos 3 bacias hidrográficas ainda com níveis de alerta. Quais são essas bacias? A bacia do Rio Pungue, na nossa estação de referência em Mafambice, continua em alerta. A bacia do Buse, a nossa estação de referência em Goonda, também está em alerta. E na bacia do Rio Zambeze, a estação de Marromeu continua em alerta. O que significa estar em alerta, sobretudo? Significa que o nível da água está a uma altura que começa a representar, ou que representa um risco ou um perigo, quer para as pessoas que vivem nas zonas ribeirinhas do rio, quer para as infraestruturas econômicas e sociais que estão localizadas nas proximidades do rio. Isso quer dizer que o pior ainda não passou? Do ponto de vista de nível da água dos rios, queria indicar que a precipitação é um fator importante. Portanto, um aumento da altura da água dos rios ou aumento do caudal nestes rios vai depender da quantidade de precipitação que ocorrer. E as indicações que nós temos do Instituto Nacional de Meteorologia é que temos ainda alguma chuva a cair nestas bacias, mas para sexta-feira vamos ter um abrandamento, para dizer que a tendência geral é do abaixamento dos níveis de água, mas quero indicar que a cota atingida nas 2 bacias, Save e Pungue, foi alta, tivemos níveis de acima de 10 metros, isto para dizer que a tendência geral é baixar, mas o rebaixamento até nós voltarmos à situação em que estávamos antes desta queda pluviométrica que tivemos vai levar ainda algum tempo, considerando o nível de saturação que os solos apresentam neste momento. Sobre a questão do Zimbábue... Mas antes disso, o Sr. Diretor, o INAM prevê bom tempo a partir de sexta-feira. Hoje e amanhã, qual é a previsão de chuva? E até que ponto é que esta chuva prevista para hoje e amanhã pode afetar e trazer novos problemas? As indicações que temos é que entre hoje e amanhã vamos continuar a ter precipitações da ordem de 50 milímetros em 24 horas, mas considerando o estado atual das bacias, não é uma precipitação que vai trazer grandes alterações àquilo que é o estado das cheias nas 2 bacias. Portanto, pior do que aquilo que já assistimos, provavelmente não teremos mais. Não temos ainda cenários que nos levam a situações piores que aquelas que vivemos no pico da passagem da depressão tropical no território moçambicano e no território zimbabuiano. Do ponto de vista prático, só para o entendimento dos nossos telespectadores, quando se diz 50 mililitros em 24 horas, pode exemplificar para que as pessoas compreendam o que isso quer dizer? Esta é a unidade que se usa para medir a precipitação e o que ela significa é que numa área de 1 metro quadrado, que quantidade de água você teve. Quando nós dizemos, por exemplo, 50 milímetros em 24 horas, estamos a dizer que numa área de 1 metro quadrado, em um dia, a precipitação que vamos registrar é de cerca de 50 litros. Litros de água. Este é que é o racional desta unidade que se usa para medir a precipitação. Muito bem, Sr. Diretor, pode recuperar o seu raciocínio em relação às primeiras notas que eu coloquei, a ideia de que o Zimbábue e Malau podem fazer descargas e de que a KCB está no limite, e isto que a imprensa internacional escreve de que o distrito de Buse pode ser engolido em 24 horas. Bom, em relação à HCB, dizer que neste momento a HCB está com 99% da sua capacidade de armazenamento. Estamos a falar de uma albufeira com perto de 52 mil milhões de metros cúbicos de capacidade de armazenamento. Por força deste nível de armazenamento, a infraestrutura vai ser obrigada, os gestores vão iniciar um nível de descargas.
da ordem dos 3 mil metros cúbicos por segundo, e é uma quantidade de água que vai certamente trazer algumas inundações, não de impacto significativo no Baixo Zambeze. Estamos a estimar que a atenção especial deve ser prestada a distritos como Tarara, Xemba, Caia, Mopeia, Marromeu, Maringue, Murumbala, Tambara e Guro. São as regiões mais baixas. E que nível de cheias estamos a falar? É grave, é preocupante? Estamos a falar de cheias moderadas, considerando aquilo que é o porte de uma bacia como o Rio Zambeze, ainda há uma capacidade para gerir. Mas queríamos chamar a atenção às pessoas que vivem nas zonas ribeirinhas, que praticam agricultura nas zonas ribeirinhas, têm os seus equipamentos, e também há assentamentos muito próximos, alguns quase no leito do rio. Essas pessoas vão ser atingidas, e o nosso apelo em relação à bacia do Zambeze é que as pessoas se retirem para pontos mais seguros, porque o cenário de inundações vai prevalecer nesta bacia. Em relação à questão que coloca sobre o Zimbábue, queria indicar que quer a bacia do rio Pungwa como a bacia do rio Buzi nascem no Zimbábue. Este é um elemento. O outro elemento é que, do ponto de vista de área, no caso da bacia do Pungwa, Moçambique tem perto de 95% da área. No caso da bacia do Save, Moçambique tem perto de 79% da área. Portanto, não há nestas duas bacias, do lado zimbabuiano, infraestruturas de grande porte. Exato. Por exemplo, na bacia do Buzi, a capacidade de armazenamento que o Zimbábue tem é de perto de 26 milhões de metros cúbicos, enquanto que no Pungwa é de perto de 15 milhões de metros cúbicos. Quero indicar que, devido à passagem da depressão tropical intensa Idai, no Zimbábue registraram-se precipitações da ordem de 600 milímetros em 24 horas. Estas barragens já atingiram a sua capacidade máxima e não têm capacidade para reter. Portanto, vão libertar? Já libertaram. Portanto, já libertaram. Aqui volto a trazer o elemento da precipitação. Exato. Numa situação em que voltarmos a ter chuvas intensas no Zimbábue, obviamente que iremos receber. Existe alguma previsão de chuvas para o Zimbábue, pelo menos nas próximas horas ou próximos dias? A indicação que nós temos é igual a que temos para o território nacional, também a partir dos nossos colegas do Instituto Nacional de Estatística, que até sexta-feira as condições do tempo vão melhorar, mas daqui até lá iremos ter alguma precipitação. Portanto, há este risco sempre de descarga do Zimbábue a desfavor de Moçambique, digamos assim. Não é um risco que venha agravar a situação atual que nós, tanto como dissemos, o pior do ponto de vista de cotas de água já passou. Mas obviamente que receber mais água, aquelas pessoas ou aqueles empreendimentos que estavam no leito vão ser sempre, de certa maneira, afetados. Em relação à questão do Buzi, queremos indicar que os registros recentes que nós tivemos numa estação de fronteira que nós usamos para controlar a água que entra para o Zimbábue, ontem nós tínhamos 7,4 metros cúbicos por segundo a atravessar para a fronteira, e hoje nós registramos 5 metros cúbicos por segundo. Significa que houve uma redução do volume de água que está a entrar para o território moçambicano. Portanto, a perspectiva de desaparecimento da vila do Buzi, precisamos aferir melhor, mas não é uma perspectiva que, digamos, poderíamos... Pelo menos em termos de informação, temos recolhido, não permite chegar a essa conclusão. Essa conclusão imediata. Sem querer dizer que o nível da água na bacia do Buzi vai continuar alto nos próximos dias, mas a tendência de subir não é uma tendência que nós estamos a prever de acordo com os dados que nós estamos a receber. Muito bem. Vamos aqui para o INGC para compreender o que está a ser feito em termos de apoio às pessoas. Recebemos informação ontem e hoje até o fim da tarde. Pretendo que dê uma atualização. O que está a acontecer do ponto de vista, sobretudo, de resgate das pessoas, atendimento das pessoas, a questão dos medicamentos, o salvamento em particular. Qual é o ponto de situação? Qual é a fotografia real neste momento? Bom, muito obrigada pela oportunidade que nos dá para partilharmos aqui aquilo que é o trabalho que está a acontecer no terreno. Sim, continua o trabalho de resgate da população nas zonas em que estava sitiada, e também temos os centros de acomodação. Neste momento estamos a contabilizar
96 centros de acomodação. Esses centros estão distribuídos entre, estamos a falar de Sofala e Manica e Tete? Sofala, Manica e Tete, Zambésia. Sendo que a maior parte estão em Sofala, dado o impacto do mau tempo. Sim, nesses centros, a última informação que nós tivemos acesso, tínhamos pelo menos 36 mil pessoas, portanto, nos centros de acomodação. Há este trabalho de resgate que está a acontecer, um trabalho positivo e notável também, e até este momento foram salvas 40 mil pessoas, portanto, através das equipas de resgate que estão no terreno, estamos a contar com 120 especialistas, tanto a ANAPROC e as equipas também congêneres que estão no terreno. Temos os helicópteros que também estão no terreno, aviões, barcos, fragatas, portanto, caminhões. todo tipo de equipamento para salvar as pessoas. Sim, sim, sim. Uma pergunta, existem ainda pessoas ou zonas bloqueadas com dificuldades de acesso? Sim. Temos populações ainda sitiadas e em risco de vida? Porque a água ainda está, os níveis de água ainda estão altos, temos ainda pessoas que estão sitiadas e, sobretudo, temos os cortes, portanto, nas vias de acesso. Então, o trabalho todo que está sendo feito, primeiro é de reconhecimento desses locais e depois segue-se a fase do resgate. Portanto, é o que está a acontecer neste momento, tanto naquelas zonas. Este número que se avança de quase 100 mil pessoas em risco, são 100 mil pessoas que estão sitiadas ou são 100 mil pessoas que estão em risco por outras razões? Bom, a indicação que temos é que temos cerca de 347 mil pessoas, portanto, que estão em risco. Associa-se aqui não só aquilo que estamos a ver neste momento, como também as condições que estavam sendo explicadas ali pelo senhor diretor, que há zonas que poderão estar também inundadas nos próximos dias. Então, tudo isso, já contabilizamos esse número de pessoas. Pessoas que algumas delas efetivamente têm que se retirar. Estamos a falar, por exemplo, quando o senhor diretor de gestão de recursos hídricos fala da bacia do Zambeze, então há zonas que ainda não estão inundadas. Mas com esta perspectiva é preciso, exatamente, é preciso que as pessoas se retirem, é preciso que as pessoas tenham informação antecipada para se retirarem dessas zonas. Quantas pessoas nós temos sitiadas neste momento? O INGC tem ideia? Bom, neste momento eu não tenho exatamente a indicação do número de pessoas que estão sitiadas. Deve estar a imaginar que são locais que estão sitiadas e o acesso também é muito difícil. O reconhecimento é feito através dos meios aéreos que nós temos e só a posterior, depois do reconhecimento, é que se faz as operações tanto de busca e salvamento. Muito bem. Há indicações de fome, desespero e risco de doenças. Qual tem sido a intervenção concreta para, se não é possível resolver definitivamente, mas pelo menos minimizar o sofrimento? Bom, estamos a falar de pelo menos 36 mil pessoas em centros de acomodação. Então, deve imaginar, portanto, o trabalho todo que tem que se garantir. Em alguns locais, opta-se por se fazer cozinhas conjuntas, portanto, para facilitar o acesso à alimentação. E nos centros de acomodação, quando se cria o centro de acomodação, há toda uma necessidade de se garantir a água naqueles centros de acomodação, também o saneamento do meio e mesmo postos de saúde, é preciso termos um posto de saúde e nesses locais também temos os postos policiais. Portanto, são as condições mínimas que se criam nos centros de acomodação, portanto, quando se trabalha no centro de acomodação. Há dois elementos críticos nisto tudo, que é energia e água, e vimos vários grupos de geradores a serem deslocados de Maputo e de fora do país para Beira. Qual é o ponto de situação em relação à energia e água, sobretudo para abastecer hospitais, para abastecer esquadras que garantem pelo menos a normalização da vida em sociedade? Quanto à água e energia, sim, como é que está a Beira neste momento? Se calhar não falar em termos da Beira no seu todo, porque aquilo que nós temos recebido como informação é que realmente na Beira falta tudo neste momento.
Mas há todo o esforço que está-se a fazer no sentido de que, pelo menos nesses centros de acomodação, haja o tratamento da água. Portanto, há vários kits de certeza, portanto, que são canalizados para esses centros para o tratamento da água. Portanto, é um desafio neste momento trabalhar nesse centro de acomodação sobre todos os riscos, o acesso, todo tipo de problemas. Bem, outra questão que se levanta é que há muita ajuda que está a ser canalizada ao INGC. Ajuda de dentro, esta tragédia comoveu o país. Temos muita gente, individuais ou pessoas coletivas a contribuírem. Temos também a nível internacional muita ajuda. Há navios que foram desviados do Oceano Índico que estão a descarregar comida na beira, há aviões a descarregar medicamentos, há contribuições em dinheiro ao INGC. Qual é a real capacidade do INGC de garantir uma gestão, pelo menos eficiente, de toda esta contribuição que está a receber? Sim, tiveram que se criar equipas de trabalho, mesmo agora que estamos aqui a falar, aqui nos nossos armazéns, já há colegas que estão a trabalhar. Portanto, essas equipas de trabalho têm que receber os apoios, têm que registar e depois há um momento em que esses apoios são carregados para a saída dos armazéns. Portanto, é um procedimento que está a acontecer não só no nível central, como também naqueles locais onde nós fomos indicando, que são as delegações provinciais que recebem, portanto, esses apoios. É um desafio realmente, porque é muito apoio, o movimento de solidariedade está a receber uma boa resposta e nós temos que agradecer isso. Mas, por outro lado, nós pensamos que são produtos que não vão ficar durante muito tempo armazenados. Sobretudo a gestão dos produtos perecíveis, alimentos, no caso, que estão a ser levados à beira, uma vez que não há eletricidade. Como é que funciona a conservação desses produtos? Bom, nós temos aconselhado a não se optar muito pelos produtos perecíveis, exatamente por causa dessas razões. Mas aquilo que nós estamos a fazer efetivamente é que os produtos que estamos a receber não é para ficarem no armazém, é para serem distribuídos. E então, também contamos com os nossos parceiros, tanto a montagem de tendas, por aí em diante, para aqueles casos em que efetivamente os produtos têm que esperar algum tempo, tanto até serem distribuídos. E a comida e medicamentos, que são os produtos mesmo básicos para a sobrevivência das pessoas, como é que estão a chegar às zonas sitiadas, uma vez que não há acesso? É via aérea? Qual é o mecanismo que está a ser usado? Bom, há produtos que são específicos e que merecem um tratamento específico e que os próprios setores eles têm que ser chamados, portanto, a atender esse tipo de produtos, o caso dos medicamentos. Mas, por outro lado, nós, quando começamos a operação, já tínhamos observado essa necessidade de termos um meio aéreo apenas para as questões dos equipamentos médicos e medicamentosos. Portanto, isso tudo está cautelado, porque deve imaginar que num processo de resgate há situações de pessoas que são resgatadas que não podem ser resgatadas em qualquer tipo de meios. Então tem que haver um meio específico para o resgate dessas pessoas. Então são questões que tinham sido acauteladas mesmo no início da operação. Exato, mas a pergunta que eu estava a fazer é se está a chegar comida para as pessoas que estão sitiadas, uma vez que o acesso a essas zonas praticamente foi destruído. Bom, deixa-me dizer que esses aviões todos que nós temos é exatamente para ajudar, portanto, nesse sentido. Através dos meios aéreos. Exatamente. Muito bem, vamos evoluir e vou assim, diretor. Há uma entrevista que o engenheiro Carmo Vaz, que é professor catedrático em hidrologia e gestão dos recursos hídricos e um homem conhecido na vossa área, em que levanta aqui algumas questões para reflexão. Diz, por exemplo, que houve um déficit de informação ao público por parte das autoridades que trabalham no setor e que houve uma hesitação em lançar-se o alerta vermelho, que podia, de alguma forma, ter melhorado a preparação para este fenômeno. Defendeu também que as cheias eram previsíveis, com base nos cálculos que eram possíveis fazer, por exemplo, a partir do comportamento do rio Ruvuba. Minha pergunta é, isto é verdade? Era possível as nossas autoridades
terem acesso a essa informação e terem feito uma melhor intervenção do ponto de vista de prevenção? Bom, não vou responder do ponto de vista se era verdade ou se não era, mas vou trazer aqui alguns elementos. Um dos elementos é que nos finais de setembro, nós quando fizemos a previsão daquilo que seria a presente época chuvosa, com base nas indicações da meteorologia, já se previa que nas regiões centro e norte do país teríamos precipitações normais com tendência para acima do normal. Este foi um elemento. O outro elemento que nós trouxemos na altura foi indicar que o risco de cheias, tanto moderadas ou altas, existia para bacias como Zambeze, Pungue, Licungo e Búzios. Portanto, essa foi a indicação. Portanto, este é um elemento. Por outra parte, quando o Instituto Nacional de Meteorologia anunciou que havia uma depressão tropical intensa que se aproximava da costa e queria entrar para o nosso país, pelas províncias de Sofala, atravessar Manica e depois ir para o Zimbábue, quer a Direção Nacional de Recursos Hídricos, quer o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, penso que 5 ou 6 dias antes do evento acontecer, foram tomadas todas as medidas, foram emitidos avisos. Você acha que as autoridades fizeram o seu papel como deve ser, em função da informação que tinham em mão? É isso? Aqui a gente corre o risco de ser advogado de causa própria, mas permita-me dizer que, do nosso ponto de vista, sim. Agora, se as condições do ponto de vista de disponibilidade de informação para fazermos previsões mais apuradas, nos permitissem dar intervalos de tempo maiores que esse, claramente que nós poderíamos ter tomado todas as medidas com intervalos de tempo maior. Mas eu me lembro que o alerta vermelho foi decretado a 9 de março, se a memória não me falha, e o efeito do ciclone... Foi 5, 6 dias depois. Foi 5, 6 dias depois. Parece-me um tempo razoável, considerando experiências anteriores que o país teve com depressões dessa natureza. Mas, claramente, um maior tempo de resposta é sempre desejável. Muito bem. Eu vou assim. O INGC podia ter lançado, ou podia ter entregue a quem de direito para decretar o alerta vermelho, podia ter feito isso muito antes dos 5, 6 dias em que o alerta vermelho foi decretado? Bom, o alerta vermelho, ele foi decretado depois, nós já estávamos no alerta laranja. Portanto, condições já haviam de estarmos a operar. Portanto, nós já vínhamos fazendo o nosso trabalho. Se for a reparar, quando se declarou o alerta vermelho, já tínhamos várias situações um pouco pelo país e que nós conseguimos responder a essas situações todas, recebemos os avisos, portanto, das instituições que geram tanto as previsões neste caso e fomos gerindo. E esta situação foi exatamente quando fez-se a análise, portanto as instituições fizeram as análises todas e o Conselho Técnico apresenta, portanto, esta proposta para se declarar o alerta vermelho. Eu penso que não iríamos olhar mais pelos momentos em que se declararam os alertas, iríamos olhar mais pela, diria assim, a dimensão tanto dos efeitos, aquilo que aconteceu, a magnitude dos efeitos, que foi efetivamente aquela que nós todos vimos, que eu penso que uma situação daquelas, por mais que tivéssemos ficado mas que tivéssemos informação exatamente, um mês antes. Sim. E uma das indicações, por exemplo, que nós tivemos foi que grande parte tanto das pessoas foram encontradas, portanto, em suas casas. Então, significa que as pessoas tinham a informação e tinham a gravidade, portanto, a dimensão daquilo que era a gravidade do fenômeno, quiseram-se, portanto, albergar, achando que a sua casa era o sítio mais seguro. E, entretanto, nós vimos que o fenômeno natural foi violento. Foi exatamente muito violento. Portanto, não iríamos muito pelos tempos dos alertas. Eu penso que isso não tem nada a ver com aquilo que é o impacto neste momento na zona centro do país.
Muito bem, vamos avançar. O INAMO hoje, pronto, numa peça que nós passamos, veio a público dizer que enquanto prevê-se uma melhoria da temperatura ao nível da zona centro, cá na zona sul, em particular em Maputo, vai haver chuvas fortes a partir da manhã. E há sempre uma ideia de as pessoas, um efeito contágio, as pessoas associarem aquilo que vai acontecer em Maputo com aquilo que está a acontecer na Beira. A minha questão é qual é o nível de intensidade das chuvas que nós teremos a partir da manhã na zona sul do país? De fato, nós, baseado na informação que o INAM nos forneceu, que indica que teremos precipitações da ordem de 30 e 50 milímetros em 24 horas a partir de amanhã e dias seguintes, ou foi emitido esse aviso que depois traz este efeito de contágio. Estamos a falar de inundações moderadas naqueles bairros que muitos de nós já conhecemos, que têm dificuldades próprias de drenagem e escoamento das águas pluviais. Se calhar o aviso foi demasiado técnico e como estamos a viver ainda uma situação de cheias severas nas bacias do Rio Punga e Rio Buse, há um efeito, como disse, de contágio, que o que aconteceu lá é o que vai acontecer cá. Não estamos a dizer que vai acontecer a mesma coisa, mas estamos a chamar a atenção aos munícipes de Maputo e Matola que vivem nas zonas baixas para tomarem as devidas precauções, porque certamente a acontecer esta queda pluviométrica de 50 milímetros, estes bairros em zonas identificadas. Nunca será o nível do que está acontecendo no centro do país. Estamos bastante longe de termos nos bairros indicados no aviso situações semelhantes àquelas que aconteceram na cidade da Beira. Mas queremos chamar a atenção que, a cair esta precipitação, teremos aquelas dificuldades que têm sido habituais nas cidades de Maputo e Matola quando há alguma precipitação. Muito bem. Rita Almeida, do ponto de vista de prevenção, há já algum pensamento, alguma organização para esta situação de chuvas em Maputo e Matola a partir da manhã? Bom, aquilo que nós temos feito, tal como acontece tanto nos outros momentos, é depois de termos estes avisos, nós fazemos descer os avisos até os governos locais e até os comitês locais estão de risco. Portanto, esta informação tem que descer até a população e aqui nós andamos com um pouco mais de vantagem porque há acesso tanto aos órgãos de comunicação social, às redes sociais também. Então, tudo aquilo que é meio para comunicar, nós temos que usar para que mais pessoas tenham acesso à informação. Muito obrigado. Nosso espaço de comentário termina por aqui. Agradecer a vossa presença, sobretudo por este esclarecimento à sociedade. Agradecer a Messias Macia, que é Diretor Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, e Rita Almeida, que é representante do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O Jornal da Noite termina por aqui. Até uma próxima oportunidade.